Esse programa contém imagens reais e reconstituições de eventos. Alguns nomes e diálogos foram modificados. O casamento de Robin e Carrie Hite não podia ter deixado os irmãos do noivo mais felizes. Eles eram uma família unida e eram muito respeitados na comunidade. Mas quando irmãos se tornam rivais, a família Hite acabará dividida e mais de um membro será assassinado. Eu duvido que alguém pudesse prever que aquela situação ia resultar em alguém pegando uma espingarda e tentando matar 3 pessoas. E depois, Shane e Jessica Hill achavam que tinham tirado a sorte grande. O Shane não ligava para a presença do Daniel. Ele achava que a Jessica e as crianças estariam protegidas, que não ficariam sozinhas. Mas quando a tentação surge, um deles pagará muito caro. Nenhum investigador entendeu como alguém podia disparar uma arma e atingir o próprio corpo por trás. A única coisa melhor do que um peão bonito é que ele tenha um irmão. Nada faz o coração de uma garota bater mais forte do que uma rivalidade entre irmãos. Mas como a família Hite vai descobrir, a competição entre irmãos pode ser feroz. E uma traição pode gerar conflitos, mesmo nas melhores famílias. Uma cidade típica do sul dos Estados Unidos, Rincon, na Geórgia, é cheia de homens com coração grande, apetite grande e picapes maiores ainda. A maioria das famílias mora neste subdistrito de Savannah há gerações, e seus valores são tão fortes quanto os pinheiros da região. E nenhuma família parece mais unida do que a de Carrie e Robin Hite. O Carrie e a Robin já eram namorados no colégio e se casaram logo depois de se formarem no ensino médio. Vamos lá, digam X! X! Casado com apenas 19 anos, Carrie Hite sabe que sua amada Robin Hast seria bem-vinda em qualquer família da região. E não há família melhor na cidade de Rincon do que o clã dos Hites. A família Hite era muito respeitada na comunidade. Eles mexiam com a construção de prédios comerciais, residenciais e com o mercado imobiliário. Philip, o patriarca dos Hites, é um empresário muito bem-sucedido que criou 3 filhos ao lado da esposa, Linda. Digam X! X! E dos filhos de Philip, é o caçula, Carrie, que parece mais disposto a seguir os seus passos. Ele decide se juntar ao pai no mercado imobiliário. O Carrie seguiu o exemplo do pai. Ele era quase a sombra do pai. E eles trabalhavam sempre juntos. É isso mesmo, ótimo. Combinado. E como Philip, Carrie e Robin também tinham 3 filhos. Eles correspondem às altas expectativas da família em todos os sentidos. Olhando de fora, parecia que a Robin e o Carrie tinham tudo o que eles deviam ter. Era uma família feliz, tinham um bom negócio. Eles pareciam uma família de comercial de margarina. A vida deles era praticamente perfeita. Mas, em 2008, quando a crise econômica atinge a Geórgia, o antes inabalável Império dos Hites começa a desmoronar. Quando a bolha estourou aqui, foi rápido e foi difícil. Vários negócios em que o Philip e o Carrie tinham investido não estavam dando retorno. Com o sustento da família em risco, Carrie Hite faz o que qualquer bom pai de família faria. O Carrie começou a trabalhar até tarde no escritório da empresa, tentando fechar negócios para manter o padrão de vida que a família estava acostumada. Pelo que a Robin diz, ele passava muito tempo fora e não dava mais atenção para ela porque estava trabalhando demais. Por sorte, em uma família grande como a dos Hites, sempre existe alguém por perto para dar uma mãozinha quando Robin precisa. E um dos irmãos tem mais tempo disponível do que os outros.
O próprio Craig Hite se considerava a ovelha negra da família, porque ele não era tão bem sucedido quanto os irmãos. Sem nenhum interesse em entrar para o ramo da família, Craig, o irmão mais velho de Carrie, leva uma vida tranquila como gerente de uma área de caça próxima à cidade. Ele ia caçar quando queria, andava a cavalo, andava de quadriciclo. Ele só fazia o que tinha vontade. O jeito rebelde e descompromissado de Craig contrasta com a natureza séria de Carrie, e Robin acha difícil resistir a seu charme rústico. De acordo com a Robin Hite, ela e o Craig estavam se paquerando há algum tempo. A personalidade dele era assim. Mas o rapaz rebelde da Geórgia seria capaz de roubar a mulher de seu irmão caçula? Na primavera de 2008... depois de uma festa com a família Hite, toda presente, eles expressaram o que sentiam um pelo outro e, logo depois, começaram a ter um caso. Isso é que é família unida. No começo, eles não se encontravam com frequência, mas quando chegou o verão, ela começou a ir até a cabana de caça e eles se viam sempre que conseguiam. Eles tinham encontros íntimos várias vezes por semana. Mas logo, a culpa de estar com dois irmãos começa a pesar sobre Robin. E em pouco tempo, Carrie percebe que há algo de muito errado. Eu acho que com o tempo, o Carrie começou a ficar mais desconfiado sobre o que estava acontecendo entre a mulher dele e o irmão. E quando Carrie a deixa encurralada, Robin confessa tudo sobre o seu amor em família. Ela contou pro Carrie que estava tendo um caso com o irmão dele, o Craig. É claro que o Carrie ficou arrasado com a notícia. Apesar da traição da esposa e do irmão, Carrie honra seus votos de matrimônio e perdoa sua esposa, como um bom cavalheiro. O Carrie fez tudo o que podia para tentar salvar o casamento. Ele ainda amava a esposa e queria manter a família unida pelo bem das crianças. O Carrie baniu o Craig das reuniões de família. Eu acho que o Carrie fez tudo o que podia para resolver os problemas do casamento dele. Mas os apelos de Carrie para manter Robin longe da cama de seu irmão não servem de nada. Craig não quer ouvir. Fica longe da minha mulher! Você O Craig entendeu? ficou muito irritado e ofendido. Ele disse que ia fazer o que tivesse vontade de fazer. Você entendeu? Então, se ele Ela é quisesse minha. continuar vendo a Robin, ele ia continuar. E não tinha nada que o Carrie pudesse fazer a respeito. Algo me diz que estes dois irmãos não vão jogar nada limpo nessa guerra. Sangue vai ser derramado, a menos que alguém se renda. As coisas estavam chegando a um ponto em que iam acabar explodindo. Eu duvido que alguém pudesse prever que aquela situação ia resultar em alguém pegando uma espingarda e tentando matar 3 pessoas. Em Rincon, no estado da Geórgia, Robin Hite entrou para uma das famílias mais respeitadas da região. Mas enquanto seu marido certinho, Carrie, luta para salvar o negócio da família, o cunhado, Craig, se encarrega de atender às necessidades de Robin. Eu acho que ninguém tem dúvidas de que Robin e Craig estavam brincando com fogo. Os Hites eram uma família muito próxima. No mínimo, a ceia de Natal seria muito constrangedora. Como tudo que acontece no clã dos Hites, é só uma questão de tempo até o patriarca ficar sabendo. O que foi? O Carrie contou pro pai o que estava acontecendo. A Robin está te traindo com o Craig. Eu sinto nojo. Dizer que o Philip e a Linda ficaram arrasados seria pouco. A traição consumiu Philip. Ele ficou muito transtornado com aquilo. Eu vou falar com o Craig. Então Philip coloca Craig em seu lugar e avisa seu filho mais velho para ficar longe das coisas que pertencem ao irmão dele. O Philip disse pro Craig que ele não podia fazer aquilo.
Ele não podia fazer aquilo com o próprio irmão, nem com a própria família. Não vou deixar você destruir. E para mostrar que está falando sério, Philip ameaça o futuro financeiro de Você Craig. tem que parar de sair com a Robin. O quê? O Philip disse pro Craig que se ele não parasse de dormir com a mulher do irmão, ele ia tirá-lo do testamento. Eu vou fazer o que eu quiser fazer. Mesmo correndo o risco de perder uma pequena fortuna, Craig se recusa a obedecer o pai. Eu vou fazer o que tiver que ser feito. A discussão do Craig com o pai não Cai teve fora daqui. nenhum efeito nele. Ficou claro que o Craig Hyde ia fazer o que ele tivesse vontade. Parece que a atração entre Robin e o irmão errado é forte demais. Eles continuaram o romance, apesar de todos os pedidos para pararem. E faziam isso descaradamente. Mas não há fúria como a de um marido traído. Carrie decide deixar de ser a vítima e agir. Era bem óbvio que o Carrie continuava desconfiando do irmão e da esposa, de que continuava acontecendo alguma coisa entre eles. O Carrie pediu o helicóptero de um amigo do pai dele emprestado para sobrevoar a cabana onde Craig morava na época e tirar algumas fotos. A suspeita de Carrie é confirmada quando ele vê nas fotos aéreas o carro de Robin estacionado no chalé de Craig. Então a Robin e o Craig estavam na cabana e quando o helicóptero passou, a Robin falou para o Craig que ela não achava que ele estava lá por acaso. Eu sei de quem é. Foi o Carrie que mandou. Craig ficou furioso. E, naquela hora, ele disse que sabia como botar alguém na linha. Com evidências concretas da traição, Carrie Hyde decide seguir em frente. Em agosto de 2008, ele entendeu que o estrago no casamento era irreversível, que a Robin e o irmão dele iam continuar se encontrando. Então ele começou a tomar providências para terminar o casamento. Finalmente, Carrie não aguenta mais, tanto que ele decide fazer as malas e ir para a casa dos pais. Mas mal sabe ele que o fim da história está apenas começando. Eu duvido que alguém pudesse imaginar o que ia acontecer nas próximas 24 horas. Depois que o Carrie decidiu que ia passar a noite na casa dos pais. Effingham 911. Help. Hello? Help. Help. Na manhã de 25 de agosto de 2008, o Departamento de Polícia do Condado de Effingham recebeu uma ligação de uma pessoa não identificada. Can I help you? What's wrong? Gun shot. You're shot. Yes. A vítima disse que tinha sido baleada e que precisava de ajuda. Stay with me, ma'am. A vítima é Linda Hyde. Okay, is the person that shot you still there? A socorrista que atendeu mal conseguiu entender o que ela falava porque ela estava com ferimento no rosto We got people on the way. e com dificuldade para falar. Okay. Husband shot. Your husband shot too? Yes. Ela disse para a socorrista que o marido dela havia sido baleado. Os paramédicos rastreiam a ligação e correm para a residência dos Hydes. Quando os policiais chegaram no local, perceberam que a porta que dava para a garagem tinha sido o ponto de entrada. O vidro da porta da cozinha estava quebrado. A casa estava escura e eles encontraram Linda Hyde na cozinha. Aqui no chão. Linda Hyde tenta se manter viva, A senhora está bem? após ter sido baleada no rosto. A consciência de Linda Hyde ia e voltava. Ela foi levada para o hospital. Mas esta é apenas a primeira descoberta em uma cena muito sangrenta. Conforme eles avançaram pela casa, encontraram o Carrie no quarto. Ele estava morto. E, quando entraram no quarto principal, encontraram Philip Hyde, que também estava morto. Philip e Carrie Hyde estão mortos. Parece que os 3 membros da família levaram tiros na cabeça. Agora, a polícia precisa desvendar um duplo e possivelmente triplo homicídio.
Tinha TVs, dinheiro, carteiras e joias espalhadas. Não encostaram em nada. Não estava faltando nada na casa pra gente acreditar que tinha sido um assalto. A polícia também acha estranho o vidro da porta da garagem estar quebrado, embora uma chave extra da casa tenha sido deixada na fechadura. Com base no vidro quebrado da porta, nós pudemos determinar que aquilo era uma farsa. Que eles só tinham quebrado o vidro para dar a impressão de que a porta tinha sido arrombada. E apesar da escuridão na casa, parecia que o assassino tinha se deslocado com facilidade. A pessoa que invadiu a residência com certeza conhecia a planta da casa e sabia exatamente onde cada vítima ia estar naquela noite. Quem atirou nas vítimas conhecia todas elas. Os investigadores logo se concentram nos membros sobreviventes da família Haidt e não demoram para descobrir quem poderia guardar rancor contra Carrie e seus pais. 3 ou 4 horas depois do departamento de investigação chegar no local, os parentes começaram a contar os boatos de um relacionamento entre o Craig Haidt e a Robin Haidt. Bom, para mim isso seria um bom motivo. Mas uma rivalidade romântica entre irmãos poderia realmente levar a uma tentativa de homicídio triplo? Quando a polícia entrevistou a Robin, ela foi muito sincera sobre o relacionamento e tudo o que estava acontecendo entre ela, o Carrie e o Craig. Ao que tudo indicava, ela estava realmente abalada. Robin tem um álibi e logo é excluída da lista de suspeitos. Ela estava em casa com as crianças na hora do crime. Quando as autoridades chegaram lá, ela já estava dormindo. Mas quando os investigadores pressionam seu amante não tão secreto... Você é Craig Haidt? Craig tece uma rede de mentiras. Estava ontem antes. Quando o Craig foi interrogado inicialmente, ele negou o caso. Ele deu o álibi de que estava em um clube de caça, assistindo televisão. O que estava Quando eu perguntei o que ele estava assistindo, ele não deu um relato preciso do que estava passando na televisão. E o que os investigadores descobrem a seguir o transforma de possível suspeito em suspeito número 1. O Craig tinha hematomas no braço que eram consistentes com o ato de disparar uma espingarda bem rápido. Mas quando o questionam sobre a causa dos hematomas, Craig tem uma desculpa na ponta da língua. Craig disse que os hematomas eram de quando ele escorregou no chuveiro e caiu no chão. Bom, sem dúvida seria uma explicação. Pedi para ele me encontrar na casa do irmão dele, onde ele me mostrou como caiu e nós gravamos. Right off, my feet, you know, my legs and all. I stepped out like this, and my right foot came out. I fell like that right there and landed on the commode. Todo mundo que assistiu o vídeo viu como aquilo era absurdo. Era fisicamente impossível as lesões terem acontecido do jeito que ele estava afirmando. Sua defesa causa risos. Mas quando os detetives finalmente entrevistam a única testemunha ocular do crime, ela não acha nada engraçado. Linda Haidt está acordada no hospital, prestes a soltar uma bomba. Um duplo homicídio brutal abala a pequena cidade de Rincon, na Geórgia. Carrie Haidt e seu pai Philip foram mortos enquanto dormiam. Mas Linda Haidt luta para continuar viva. Por mais que o clima estivesse ruim entre os personagens principais, eu duvido que alguém imaginasse que as coisas chegariam àquele nível absurdo. Basicamente, ele matou os dois cruelmente, sem remorso e sem hesitação durante o sono. É uma medida que vai muito além do extremo. Todas as evidências apontam para um crime passional. E a polícia acredita que o assassino é Craig, o filho mais velho dos Haidts. A única pessoa que pode afirmar com certeza é Linda Haidt, a vítima sobrevivente. E ela está finalmente acordada e pronta para falar. Quando eles finalmente tiveram a chance de falar com ela e perguntaram quem era o culpado, ela disse que era um homem alto e magro, mas que ela não viu o rosto dele, que estava escuro. A Linda disse que não achava que o Craig era o assassino. A polícia fica chocada.
Mas para o azar de Craig, a intuição materna não é o suficiente para despistar os investigadores. Eles passam 9 meses construindo um caso contra Craig. Sabíamos que naquela noite a Robin contou para o Craig que o Gary estava na casa da mãe e do pai dele. Era a primeira vez em anos que o Craig dormia na casa da mãe. E quando nós revistamos a picape do Craig Hite, encontramos cartuchos de espingarda não disparados e eram iguais aos que usaram para matar o Gary e o Philip. Mas mesmo com a polícia em seu encalço, Craig parece curtir a vida e a esposa de seu irmão sem nenhuma preocupação. Então, 3 meses e meio depois do crime, eu fiquei sabendo que Craig Hite tinha se mudado para a casa do irmão, para morar com a esposa do irmão, os filhos do irmão e dirigir os carros do irmão. Ele basicamente assumiu o papel de chefe da família. Ele dormia na cama do irmão, colocou as roupas dele no armário do Gary. Ele roubou a vida do irmão. Ser um cretino não é o mesmo que ser culpado. Mas Craig e Robin decidem que não vão sentar e esperar o indiciamento. Descobrimos que eles planejavam se casar e mudar para Carolina do Sul. Então tínhamos que agir rápido. Em 22 de maio de 2009, 9 meses após os homicídios brutais, Craig Hite é preso. As autoridades acusaram Craig do assassinato do seu pai e do seu irmão e de agressão qualificada por ter baleado a própria mãe, Linda Hite. Para os investigadores, o motivo é óbvio. Com seus pais e o irmão fora do caminho, Craig ficaria não só com a esposa do irmão, mas também com uma herança considerável. Desde que seus pais morressem antes de alterar o testamento. Parece que o Craig queria muitas coisas que ele não tinha. Era o Gary quem tinha a casa bonita, os bens materiais, os carros novos. E o Craig queria a Robin. Antes da prisão de Craig, Robin Hite parecia pronta para desaparecer nas nuvens com seu amante. Mas agora, ela precisa encarar o pior pesadelo de uma mulher do interior: a humilhação pública. Quando o caso Hite vai a julgamento em dezembro de 2010, as fofocas e a intriga correm soltas pelo sul da Geórgia. Era um homem que tinha um caso com a esposa do irmão. Agora ele estava sendo acusado de matar o irmão e o pai e de tentar matar a mãe para continuar tendo o caso e para bancar sua vida com essa mulher. É uma história realmente fascinante. Após um julgamento de 8 dias, Craig Hite é considerado culpado por 2 homicídios em primeiro grau e pela agressão com agravantes de sua mãe. Ele é sentenciado a 2 penas de prisão perpétua. O Craig pegou a espingarda e aí ele foi até a porta da garagem. Pegou a chave, ele abriu a porta, entrou na casa e atirou no Gary. Na mesma hora, ele saiu do quarto e atirou no Philip. E aí, foi surpreendido pela Linda Hite, saindo do banheiro, o que provavelmente salvou a vida dela. Achando que todo mundo estava morto, ele voltou para a garagem e começou a forjar a cena. Ele quebrou o vidro da porta e foi nessa hora que ele ouviu a mãe, que tinha alcançado o telefone na cozinha. Isso o assustou. Ele deu meia volta e fugiu. Geórgia rejeitou o recurso de Craig Hite por um novo julgamento. O Craig Hite fez mais do que matar o pai e o irmão e atirar na sua mãe. Ele destruiu uma família inteira. E essa é a verdadeira tragédia dessa história. Alguns peões de cabeça dura são difíceis de serem domados. É melhor estar bem longe quando eles decidirem abrir a porteira. Eles são uma raça rara que não brinca com as tentações de um tórrido romance proibido, mas é preciso ser um animal para realmente disparar o gatilho. Pode parecer antiquado, mas Shane Hill se orgulha de ser o responsável por dar comida, abrigo e proteção para sua família. Mas às vezes o perigo pode estar dentro de casa.
E quando o coração de alguém é partido e votos são quebrados, nunca se sabe quem será capaz de matar. Em Boone, no estado de Iowa, a vida é um pouco mais devagar. Com tanto espaço aberto, um rapaz do campo que gosta de se divertir como Shane Hill não tem muito o que fazer, a não ser caçar com os amigos e passar o tempo com sua namoradinha Jessica Smith, de 16 anos. Depois que o Shane e a Jessica se conheceram, eles passaram a fazer tudo juntos. Era difícil ver os dois separados. Só quando eu ia caçar com o Shane é que ele ficava longe da Jessica. A Jessica era uma menina simpática e extrovertida. Ela era bonita e o Shane a amava de todo o coração. Bebida! Michael Shane Hill, de 21 anos, ou Shane, como todos o chamavam, é um caçador experiente. E Jessica fica atraída por seu charme animal e por sua natureza protetora. Eles estavam sempre se abraçando ou se beijando e dizendo eu te amo um pro outro. Sabe, era assim o tempo todo. E se a mãe de Shane via toda essa troca de carinhos, imagine o que acontecia quando os adultos não estavam olhando. Quando descobriram que iam ter um bebê, o Shane ficou empolgado. Ele sempre quis ser pai e ele adorava crianças. O Shane e a Jessica não tinham planejado ter aquele bebê. Foi um acidente. Mas foi um acidente muito bem-vindo. O jovem casal oficializa a relação em maio de 2002. E eles dividem seu novo lar com um antigo amigo de Shane, Daniel Blair. O Daniel já morava com o Shane antes de ele conhecer a Jessica. Eram melhores amigos. O Shane viu o Daniel como um irmão. Eles eram muito próximos. E como é que tá o baixinho? Normalmente, 3 é demais. Mas nesse caso, o agregado facilita a vida dos recém-casados. O Daniel era parte da família. Ele ajudava muito com todas as tarefas da casa. O Shane e a Jessica estavam muito felizes. Aquela foi uma época muito boa. Mas é apenas a calma antes da tempestade. Um ano após o nascimento do primeiro filho, os Hills são abençoados com um segundo. Mas outro bebê significa mais uma boca para alimentar e mais contas para pagar. Então, Shane aceita um emprego mais lucrativo como motorista de caminhão. Ele ficava na estrada por até uma semana seguida. Aí ele voltava por alguns dias e passava outra semana longe. Muitas esposas ficariam solitárias com o marido na estrada. Mas Jessica parece se virar bem com a ajuda de Daniel Blair. Protegidas que não ficariam sozinhas. É ótimo quando o marido se preocupa com o bem-estar da esposa. Pena que Jessica não está tão preocupada com o bem-estar dele. Eu descreveria a Jessica como fria e calculista. E após 5 anos de casamento, essa situação doméstica aparentemente perfeita deixaria um deles morto. 911, what is the emergency? I've been shot. Deus sabe que criar 2 filhos pode ser difícil para qualquer casamento. Ainda mais para um casal tão jovem quanto Shane e Jessica Hill. Por que então não aceitar uma ajuda? E o amigo de Shane, Daniel Blair, está ansioso para dar uma mãozinha. O fato dos 3 morarem juntos nunca foi nenhum problema. Porque eles se ajudavam com as contas. Era como dividir uma casa com amigos. O Daniel sempre ajudava a cuidar das crianças. Sempre foi tranquilo. Mas é como dizem, de boas intenções, o inferno está cheio. E com Shane na estrada o tempo todo, Jessica vê que Daniel está ao seu lado de uma forma que o marido não está. O Shane estava ocupado, trabalhando e o Daniel e a Jessica passavam o tempo todo juntos. Obrigado. Com o tempo, a mãozinha de Daniel acaba conquistando Jessica. Eu acho que uma coisa levou a outra, e levou a outra, e levou a outra. E a amizade se transformou num relacionamento romântico. E em 4 anos, Daniel se muda do quarto de hóspedes para a suíte do casal. O Shane estava na estrada dirigindo o caminhão e
Ficou desconfiado porque nunca conseguia falar com a Jessica. Parece que Jessica está ocupada demais com algo ou alguém para atender o telefone. Então, na primavera de 2005, Shane decide descobrir o que está mantendo a esposa tão ocupada. O Shane voltou para casa com o caminhão e estacionou na estrada e foi para casa. Um bom caçador como Shane sabe como surpreender a presa e ele fica chocado com o que vê. E foi nesse dia que ele pegou os dois juntos. Shane! Idiota! Foi muito feio. Se apaixonar por um homem forte com instinto protetor, sem dúvida, tem suas vantagens. Mas em caso de traição, isso pode se voltar contra você. Shane ficou furioso. Na verdade, ele bateu no Daniel. O Daniel fugiu e se escondeu como um bebê. A Jessica ficou parada, olhando para o Shane. Ele jogou a TV na parede. Shane, o caçador, tem um gênio forte. E ele faz mais do que destruir a sala de estar. Ele expulsa Daniel. E logo depois, Jessica e seus filhos também deixam a casa. O Shane tinha se separado da Jessica fazia alguns meses. E nesse período, a Jessica e o Daniel passaram o tempo todo juntos. Mas brincar de casinha com o amante logo deixa de ser tão divertido para Jessica. 3 meses depois de ser pega em flagrante, a esposa arrependida implora para Shane dar uma segunda chance. Mesmo depois de descobrir sobre o caso, o Shane ainda amava a Jessica. Ele faria tudo por ela. Bom, quase tudo. O Shane não confiava nela. Ele ainda amava a Jessica, mas não confiava nela. Aonde você Ela vai? não podia ir ao supermercado sem o Shane ligar para ela. Só até o mercado. Quando ela ia ao banheiro, ele ia conferir. E Shane não pretende deixar sua mulher sozinha outra vez. Então, ele larga o emprego como caminhoneiro e vai trabalhar em uma fazenda de ovelhas da cidade. O Shane estava cuidando de ovelhas, carregando feno, sabe, tudo que envolve cuidar de animais. Ele sempre levava a pistola para o trabalho porque eles tinham problemas com cachorros tentando atacar as ovelhas. E em 28 de maio de 2007, Shane planeja usar a pistola quando várias de suas ovelhas são ameaçadas. Ei, cai fora daqui! Mas em uma reviravolta improvável, é Shane quem leva o tiro e não os cães. 911, what is the emergency? I've been shot. I'm in the sheep farm in the back. Please hurry. Is there another party there? How were you shot, sir? I shot myself. I don't know. The gun just went off. Shane Hill dispara a pistola e acredita ter se baleado acidentalmente. I was going after a dog and my gun went off. It ricocheted off the ground. Please hurry. Accident. Okay, sir. Enquanto o socorrista tenta desesperadamente identificar a localização de Shane, a ligação cai. A primeira ligação para a emergência do condado de Boone durou uns 5 minutos. E nesse tempo, Shane estava descrevendo onde ele estava e como fazia para chegar na fazenda. Por algum motivo, essa ligação caiu e ele ligou de volta na mesma hora. 911 emergency. Yeah, I shot myself. Dessa vez, ele foi conectado a uma outra central em um condado vizinho. Excuse me, you just shot yourself? Where are you at, sir? My phone just went dead. Please get the guy back on the phone. E durante a segunda ligação, o estado de Shane piora extremamente. Are you in Greene County, sir? I don't know. Sir? Shane Hill leva um segundo tiro. Oh, get this bullet big hole in my arm. Shane acha que atirou em si mesmo de novo. Uma vez pode acontecer, mas 2. Os paramédicos correm para o local, mas é tarde demais. Shane Hill está morto com 2 ferimentos à bala, um nas costas e outro no ombro. Finalmente, a polícia chegou no local e encontrou o Michael Shane deitado no chão. Dava para ver que ele tinha sido baleado. Eles encontraram uma pistola carregada do lado do corpo. Então, eles começaram a investigar a cena como se tivesse sido um acidente. E por que não seria? Afinal, quem atiraria de propósito no pai de 2 crianças 2 vezes? Eu aposto que não foi um cachorro selvagem.
Eu acho que a parte mais trágica dessa história é que o Michael Shane Hill morreu achando que tinha atirado em si mesmo. Infelizmente, acidentes durante caçadas realmente acontecem. Afinal, onde tem armas, sempre tem o perigo de acontecer algum acidente. Mas eu já aprendi que onde tem casamento e traição, o perigo é ainda maior de um assassinato a sangue frio. Quando nós chegamos ao local e avaliamos a evidência, parecia que tinha sido só um acidente trágico. A evidência mostrava que ele tinha disparado a sua pistola. Nenhum investigador entendeu como alguém podia disparar uma arma e se atingir por trás. A ideia de uma bala ricochetear e acertar alguém bem no meio das costas era bem improvável. Para entender, caiu pelas costas. Quando a Jessica Hill conversou com a polícia pela primeira vez, ela afirmou que o Shane Hill não tinha inimigos, que o casamento deles estava indo bem. Mas a família de Shane tem outra versão. E Jessica logo confessa tudo sobre o seu caso. A Jessica admitiu pra gente que tinha um relacionamento com um amigo deles chamado Daniel Blair. E disse que não falava com o Daniel, nem tinha nenhum contato com ele há meses. Embora um caso extraconjugal possa ser motivo para assassinato, Jessica tem uma testemunha para seu álibi, sua sogra. Fala sério, ela deu um abraço e um beijo nele naquela manhã e disse: "Eu te amo". Eu estava lá. Mas, na delegacia, a reação de Jessica quando ouve as ligações desesperadas de Shane para emergência desperta suspeitas. A reação da Jessica foi quase inexistente. Ela foi muito fria, só olhou para frente. Ela não esboçou nenhuma reação, bem diferente do que a gente esperava. Principalmente considerando o tom dramático da ligação. Jessica pode não reagir às últimas palavras de seu marido morto, mas ela tem um pedido para os policiais, pensando nele, é claro. Era o estilo de vida dele. No fim da ligação, ela falou que não queria que a gente fizesse o exame de balística. Por que será? Para o azar de Jessica, os investigadores não dão atenção ao seu pedido. A polícia acabou determinando que as balas não tinham saído da pistola dele. Estava claro que elas teria matado. Sua mãe está prestes a descobrir. Uns 2 ou 3 dias depois da morte do Shane, eu entrei no computador do Shane e tinha mensagens lá do Daniel Blair para Jessica, dizendo o quanto ele a amava e sentia falta dela e que eles iam ficar juntos logo. Quem precisa de detetives quando se tem uma sogra? Uma coleção enorme de e-mails trocados nas últimas semanas prova que o relacionamento entre Jessica e Daniel estava mais quente do que nunca. A mãe de Shane entrega o computador para a polícia. Esse foi um ponto-chave da investigação, quando nós descobrimos que o relacionamento da Jessica Hill com Daniel Blair ainda existia. Nós pedimos para Jessica ir ao departamento de polícia para outro interrogatório. Durante o depoimento, a Jessica negou várias coisas, mas no fim ela começou a dar mais informações a respeito do relacionamento com Daniel Blair. Tá, eu tive um relacionamento com... E como antes, Shane é a presença indesejada. A Jessica disse nesse depoimento que ela tinha mencionado várias vezes ao longo do relacionamento com Daniel Blair que seria bem mais fácil se o Shane desaparecesse e ela e o Daniel pudessem ficar juntos. Todo mundo fala essas coisas, mas não era sério. Eu falei... Mas a desculpa de Jessica para a polícia na época foi... Eu falei por falar. Todo mundo fala essas coisas e eu não falei por mal. É claro que não. E é claro que não foi por mal que ela enviou uma mensagem para Daniel Blair na manhã do crime, dizendo a que horas Shane saiu de casa, aonde ele estava indo e que seria melhor se ele não voltasse para casa. Eram só informações que Daniel poderia gostar de saber. Nós trouxemos o Daniel Blair para um interrogatório e no começo ele negou qualquer possibilidade de estar na fazenda de ovelhas no dia em que o Shane Hill foi assassinado. Mas diante da evidência, Daniel sabe que é o fim da linha. Então, eu esperei lá. O Daniel Blair disse para a polícia que tinha um plano e esse plano era ficar esperando na fazenda de ovelhas para basicamente fazer o trabalho sujo. E de acordo com Daniel Blair, foi o Aaron Moss que atirou no Shane Hill.
Aaron Moss parece um amigo e tanto. O Aaron Moss não tinha nenhuma relação com o Shane Hill. Ele só estava ajudando o amigo a se livrar do problema que o Shane representava. Em junho de 2007, Jessica Hill, Daniel Blair e Aaron Moss são presos e acusados do assassinato de Shane Hill. O Daniel Blair foi julgado primeiro e foi condenado por homicídio em 1º grau. O Aaron Moss foi julgado em seguida e condenado por homicídio em 2º grau. A Jessica Hill acabou se declarando culpada e foi condenada a 10 anos de prisão. O plano para matar Shane começou com uma simples mensagem de texto. Bom dia, querido. Tchau, te amo. No fim de maio de 2007, o Shane Hill foi trabalhar na fazenda de ovelhas. Enquanto ele estava a caminho da fazenda, a esposa procurou o Daniel Blair e disse para ele: o Shane está dirigindo tal carro, ele está indo para a fazenda e ele deve chegar no trabalho nesse horário e seria melhor que ele não voltasse. E aí o Daniel disse para Jessica: cuidado com o que deseja. O Daniel Blair e o Aaron Moss foram à fazenda e ficaram esperando a chegada do Shane Hill. O Daniel agiu como vigia e foi o Aaron Moss quem puxou o gatilho. O Shane Hill foi baleado, no mínimo 2 vezes. Uma nas costas, outra no ombro. No fim das contas, foi pura coincidência Aaron Moss ter atirado em Shane Hill no exato momento em que Shane pensou ter atirado em si mesmo. Eu acho que a parte mais trágica dessa história é que o Michael Shane Hill morreu achando que tinha atirado em si mesmo. Quando era jovem, Shane Hill pensou que tinha conquistado o coração de uma mulher. Mas é impossível capturar uma coisa que não existe. Ele amava Jessica de coração. Ele viveu e morreu por ela. Se ele estivesse aqui agora mesmo, eu garanto que ele diria: deixa Jessica em paz, mãe. Esquece isso. Ele amava esse ponto. A Jessica Hill queria se livrar do casamento e encontrou o Daniel Blair, alguém que estava totalmente apaixonado por ela. Alguém que ela podia manipular para fazer o trabalho sujo. Ela deu a ideia e ele fez. Como esses 2 casais descobriram, relações extraconjugais são sempre perigosas. E quando o assunto é uma relação longa e significativa, é difícil competir com a lealdade do melhor amigo do homem.